Fala médico! Você já deve ter ouvido milhares de vezes que fundos imobiliários são um ótimo produto para se começar a investir. Mas você sabe avaliar um bom fundo imobiliário? Vem comigo! Fala médico, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender quais indicadores você tem que olhar num fundo imobiliário para fazer uma boa avaliação deles. Quando você vai olhar fundos imobiliários no seu home broker, você vai perceber que há muito mais de 400 opções de fundos para se investir. De imediato, já traz uma confusão no investidor. Como que eu vou fazer para escolher um bom fundo imobiliário? E é isso que a gente vai ver hoje. Que indicadores que a gente precisa olhar em todo fundo imobiliário para saber se ele é um bom fundo ou não. Hoje a gente vai avaliar os 10 indicadores principais que eu gosto de analisar nos fundos imobiliários antes de começar a investir neles. E o primeiro deles é taxa de vacância. O que é isso? Taxa de vacância é o quanto da área alugável do fundo está de fato alugada. Então, se você imaginar que um fundo, por exemplo, de um shopping tem 1.000 metros quadrados de área alugável e dessas 1.000 metros quadrados, 96% do shopping está alugado, por exemplo, tem duas lojas apenas que não estão alugadas, você tem que 96% é o quanto está alugado e 4% é a taxa de vacância. Além de ser ótimo a taxa de vacância ser baixa, porque indica que o fundo está completamente alugado, também é um indicador indireto de uma boa gestão. Isso é um sinal de que o gestor está fazendo um bom trabalho em otimizar a rentabilidade do fundo. Sempre que você for olhar para um índice, olhe o valor histórico dele, tá? Nunca pegue uma foto de um dia só, pegue um período longo. Todos esses índices que a gente vai falar, sempre busque olhar o valor histórico do índice e no caso da taxa de vacância você vai buscar algo em torno de menos de 10% de taxa de vacância. O segundo indicador que eu gosto de utilizar é o Dividend Yield. Dividend Yield é o quanto que o fundo paga em aluguel para a gente. E eu gosto de olhar esse Dividend Yield em termos anuais. Então, por exemplo, se um fundo custa R$100 e ele te paga R$7 ao ano em aluguéis, isso significa que é R$7 dividido por 100 ou 7% de Dividend Yield. A gente nunca olha esse como único indicador, tá? Porque você pode se confundir em ver fundos que tem um indicador alto, que está pagando muito, mas é porque tem algum evento não recorrente, ele recebeu uma renda, vendeu parte dos imóveis e ele está redistribuindo os lucros. Sempre olhe os dados de forma histórica. Para Dividend Yield, eu gosto de índices acima de 6% ao ano. O terceiro índice que eu gosto de usar é o preço sobre VPA. Então, P sobre VPA. O que esse índice indica? Indica se o preço que a cota está sendo negociada está bem correlacionada com o valor do imóvel. Então, se você tem o P sobre VPA igual a 1, significa que o valor da cota está diretamente correlacionada 1 para 1 com o valor do imóvel. Pode ser que alguns fundos tenham um valor da cota acima do valor do imóvel. Por que isso acontece? Porque o imóvel é bem localizado, ele é super disputado, isso pode inflacionar um pouco o preço. O contrário também pode acontecer, o valor da cota está muito abaixo do imóvel. Por que isso acontece? Normalmente existe muito risco envolvido. Para P sobre VPA, eu não gosto de valores acima de 1,2. Liquidez é o quarto ponto que a gente sempre olha nos fundos. E eu quero que o fundo tenha uma liquidez grande, para que não aconteça igual acontece com o imóvel físico, de você conseguir comprar ou não conseguir comprar o fundo e nem conseguir vender o fundo quando você quer. Uma liquidez de por volta de R$1 milhão por dia de negociação já me dá uma certa tranquilidade para eu entrar ou sair de um determinado fundo. Diversificação é o quinto ponto que eu sempre observo. Eu não gosto de fundos monoativo, ou seja, um fundo que é um grande galpão alugado para uma única empresa. Por quê? Porque se essa única empresa por algum motivo não consegue honrar com seus compromissos ou decide ir embora, o fundo que antes estava em 0% de taxa de vacância, porque ele estava com toda a sua área alugada, pode ir de repente
para 100% de uma hora para outra. Então, eu gosto de fundos que tenha muitos inquilinos, porque isso diversifica qualquer problema no caso de principalmente inadimplência e rotatividade no fundo. Todas essas informações que eu estou falando você encontra no site fundsexplorer.com.br, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. O sexto ponto que eu gosto de observar é a localização do imóvel. Hoje, com o Google Maps, você consegue visitar o imóvel sem sair da sua casa. E no site que eu acabei de falar, o Funds Explorer, ele tem um link onde ele mostra, se você clicar no bonequinho, ele mostra o Google View da região. É importante, se você vai investir no imóvel, você avaliar a área em que ele está localizada. Isso é um indicador de se as pessoas vão querer frequentar aquele lugar, se o lugar onde o imóvel está é condizente com o que ele está querendo vender, por exemplo, um shopping numa área que ninguém tem acesso, não faz muito sentido, né? Agora, por uma fábrica, talvez. Então, é importante analisar a questão da localização e ver se ela condiz com o tipo de inquilino que você tem ali dentro daquele imóvel ou para quem aquele imóvel quer ser alugado. Eu sempre gosto de avaliar, além do dividend yield, que eu já falei lá atrás, se esse dividend yield compõe uma renda recorrente. Ou seja, se além dele ter se mantido por um determinado valor, se não houve épocas em que ele simplesmente deixou de ser pago por algum motivo, porque isso certamente é uma indicação de algum problema com a gestão, ou com o inquilino, ou com o imóvel. Então, sempre avalie se há uma renda recorrente, se está presente no seu fundo. Outro ponto que eu gosto de sempre avaliar nos imóveis é a relação com os investidores. Basicamente, você está tendo dificuldades de achar algum desses pontos que eu acabei de falar? Porque se ele não está presente na internet, nesse site que eu te falei, o Funds Explorer, eu ficaria com o pé atrás. Eu não investiria em um local em que eu não consigo acessar as informações para saber exatamente como que o fundo está sendo gerenciado e como que está tudo funcionando nele. Afinal de contas, é como se fosse um imóvel. Você não iria comprar um imóvel em algum lugar sem saber se está tudo certo com a papelada dele. O próximo ponto é que essa renda recorrente e o dividend yield que esse fundo vem pagando precisa ser melhor que dois índices que são. Precisa ser melhor que o índice do CDI da renda fixa, porque a gente está falando de um produto de renda variável, que é fundos imobiliários, e também eu gostaria que ele fosse melhor que o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, para você saber se o fundo que você escolheu é melhor do que a média dos fundos. Eu gosto sempre de avaliar se ele é melhor que tanto a Selic quanto o IFIX. Se você analisar todos esses pontos no seu fundo imobiliário e ter resultados positivos para eles, provavelmente você está de frente com um bom fundo imobiliário e vale a pena você investir nele. Lembre-se que além de fazer todo esse processo, vale também você diversificar setores de fundos imobiliários, pois um fundo de uma determinada categoria, por exemplo, um fundo de shopping, vai ser afetado, por melhor que ele seja, por algum evento que afete todos os shoppings, por exemplo, como por exemplo a gente teve essa crise recente. Então, você ter imóveis que são de shopping, imóveis que são de hospitais, imóveis que são de galpões, te diversifica e minimiza o seu risco também no processo. Agora, de lição de casa, junte todos esses pontos e avalie os fundos imobiliários que você tem na sua carteira e me diga se você está com bons fundos. Mas antes de ir embora, já deixe o seu curtir aqui para eu saber que você gostou desse vídeo. Se quiser comentar alguma coisa, deixe as suas dúvidas e muito obrigado pela atenção e até mais!